Nos últimos tempos, duas palavras se tornaram muito comuns no nosso vocabulário: inteligência artificial. Com o avanço da tecnologia, das redes sociais, a inteligência artificial foi ganhando mais força em nosso dia a dia. Porém, o que é inteligência artificial? Será que a inteligência artificial vai ser responsável por causar uma nova revolução no mundo? Será que a inteligência artificial veio para ajudar ou para atrapalhar o ser humano? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje você vai descobrir o que é inteligência artificial. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Vamos começar o vídeo explicando sobre o que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ou também como é conhecida IA, é um campo da ciência que se dedica ao estudo e à criação de máquinas e tecnologias que são capazes de raciocinar, aprender e atuar de uma maneira parecida com os humanos. Ou seja, a IA tem como objetivo entender como o ser humano funciona. E não só entender, mas também realizar tarefas que nós humanos fazemos, que exigem tomada de decisões, que para uma máquina é muito difícil, pois precisa de sentimento. E além de aprender como o ser humano funciona, a IA tem como objetivo estudar situações desde simples até complexas para poder decidir como resolver da melhor forma. E essas situações podem ser tão complicadas que até para nós humanos pode ser difícil. A IA é um campo da ciência tão amplo que abrange muitas disciplinas diferentes, desde ciência da computação, estatística, análise de dados, neurociência e até mesmo filosofia e psicologia, com o objetivo de compreender como se portar, como se comportar em situações complexas, em situações que necessitam de um certo senso, um certo sentimento. Lembra daqueles filmes em que apresentam um robô? Só que o robô é todo sem sentimento, ele só faz coisas lógicas, tipo, se algo está pegando fogo, o que eu devo fazer? Apagar o fogo. Sabe, essas coisas que são bem automáticas. Então, a inteligência artificial, ela quer, além de realizar essas situações lógicas, automáticas, ela quer resolver situações complexas. Complexas que só para humanos que têm senso, discernimento, conseguem resolver. Tá, beleza, mas então como que a inteligência artificial funciona? Como que ela estuda essas situações? O funcionamento da inteligência artificial acontece através de coleta e combinação de um grande volume de dados e também seguido da identificação de determinados padrões. Por exemplo, vamos dizer que você está mexendo no computador jogando aqueles jogos sobre o que você faria se tal coisa acontecesse. Imagine que apareceu o seguinte: seu carro está sem gasolina. O que você deveria fazer? Abastecer. Pense que a IA, ela analisa suas respostas e deixa elas guardadas para poder ir criando padrões. Para quando situações como essa, por exemplo, do carro sem gasolina acontecer, ela irá saber o que fazer. A IA vai vendo e aprendendo. Bem, o exemplo que eu dei foi meio que bobo, porém a forma que a IA analisa os dados pode ser através de uma simples pesquisa no Facebook ou em algum site de compra. Tudo que mostra o que você prefere ou o que você gosta serve de dado para a inteligência artificial. Com esse processo, que tem a utilização de algoritmos pré-programados, o software ou a IA consegue tomar decisões e realizar tarefas de maneira autônoma, ou seja, sozinha. Existem diferentes métodos por meio dos quais uma IA pode reproduzir o comportamento humano.
Porém, existem dois principais. O primeiro se chama Machine Learning. Chamado de aprendizado da máquina é o processo que acontece de maneira automatizada. O reconhecimento e a reprodução de padrões são feitos pela IA com base na sua experiência prévia, adquirida pela utilização de algoritmos. Um dos principais exemplos são os mecanismos de pesquisa na internet, como redes sociais, como eu disse agora há pouco. O segundo é o chamado Deep Learning, conhecido como aprendizado profundo. É uma especialização que utiliza redes neurais artificiais com várias camadas para processar informações, imitando a estrutura e a função do cérebro humano, como se estivesse criando um cérebro para a máquina. Com o aprendizado e adaptação, os sistemas da IA se tornam cada vez mais competentes para realizar tarefas específicas, como reconhecer imagens, traduzir idiomas e muito outras coisas. Beleza, tudo que eu falei até agora, máquinas criando sentimento, criando um próprio cérebro, pode ser ao mesmo tempo algo, uau, a tecnologia está nesse nível já. Ou pode ser algo tipo, ok, isso me dá medo, mas pode ficar tranquilo. Por enquanto, a IA não está tão avançada. Por enquanto. Atualmente, são 4 estágios de desenvolvimento de IA. O primeiro é chamado máquinas reativas. Nesse estágio, a IA é limitada. Ela só reage a diferentes tipos de estímulos, com base em regras pré-programadas. E também não usa memória, portanto, não pode aprender com novos dados. A segunda é a memória limitada. A maior parte da IA de hoje em dia é considerada memória limitada. Ela pode usar a memória para melhorar ao longo do tempo, sendo treinado com novos dados, normalmente por meio de uma rede neural artificial ou outro modelo de treinamento. O Deep Learning é considerado a inteligência artificial de memória limitada. O terceiro é a teoria da mente. A teoria da mente não existe atualmente, porém a pesquisa já está avançando. Nesse estágio, a IA pode emular a mente humana e tem recursos para poder realizar tomadas de decisões iguais aos de um ser humano, incluindo o reconhecimento e a memorização de emoções e a reação em situações sociais, como um ser humano. Ou seja, a IA começa a agir como se fosse um ser humano. E o último estágio é o chamado autoconhecimento. Nesse passo, a máquina está ciente da sua própria existência e tem os recursos intelectuais e emocionais de um ser humano. Porém, para nossa felicidade ou não, esses dois últimos estágios a inteligência artificial ainda não tem. Não podemos dizer que estamos ainda no começo da inteligência artificial, nos primeiros estágios. Mas mesmo nos primeiros estágios, a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia. O primeiro exemplo de IA é o seu próprio celular. Desde um reconhecimento de voz, reconhecimento de rosto, um assistente de voz como Alexa, tudo isso é IA. Todos os dados que você utiliza são dados estudados pela IA. Pense que no seu celular existem diversas informações suas, desde contatos importantes até dados pessoais e dados financeiros. Então pense que a IA, bem, ela está sabendo de tudo. E outro exemplo que ultimamente tomou força é o ChatGPT. O ChatGPT é uma IA que te ajuda a criar trabalhos, roteiros, ideias e todos esses dados que ele passa para você são dados que já foram pesquisados. São dados que ele, após pesquisas, ele concluiu que são os dados que respondem às perguntas que você realiza. Bem, a inteligência artificial começou a ser importante para o ser humano desde 1950.
desde quando Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação, começou a criar ideias e conceitos sobre máquinas que podem pensar como um ser humano. Então, desde lá, a tecnologia está avançando e a inteligência artificial vem coletando dados. Os benefícios, as coisas boas que a IA pode trazer para os seres humanos são muitas. Desde resposta para perguntas complexas, formas de entendermos coisas como doenças e criar curas, evitar erros de seres humanos e até a automatização de carros e de serviços. Imagina ter um robô que possa fazer tudo para você e, além do mais, ele pode entender você. Porém, também existem as coisas ruins. Claro que eu vou dizer aquele clichê: ah, e se as máquinas se virarem contra nós? A IA vai saber sobre nossos pontos fracos, vai poder acabar nos matando. Porém, para não ser tão desesperador, podemos dizer que uma coisa ruim que a inteligência artificial pode fazer para a humanidade é nos tornar mais preguiçosos. Se com o ChatGPT a gente já evita de fazer pesquisa para longos projetos, imagina com o avanço da inteligência artificial. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Claro que o assunto inteligência artificial só aumenta com o passar do tempo. Como vocês viram, ainda estamos no começo dos estudos. Porém, acredito que consegui resumir e explicar bem o que é a inteligência artificial. Agora eu quero saber de você. Você conhecia a IA? Sabia sobre os tipos e estágios? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto. Bem, se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer sobre a inteligência artificial. Me siga aqui e nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dê mais uma olhada em algum vídeo que eu tenho aqui. Vai que você gosta de mais algum. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!